É hoje a bola rola e como rola em 6 de januário, vamos falar tudo sobre Fortaleza e Vasco e também Sérgio Dias falando da capacidade de 6 de januário. Desperta, Vascaíno! Salve! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia pra todo mundo! E é hoje a bola rola e como rola lá em 6 de januário às 6h30 da tarde. Infelizmente a gente não vai poder estar lá, a CBF não aprovou o nosso credenciamento, mas a bola rola e esperamos um jogão de bola lá em 6 de januário. O Vasco querendo sair da zona de rebaixamento e o Fortaleza que vem de uma goleada, ficou uma goleada sobre o Juventude 5-0, mas estará na 11ª colocação com 10 pontos. Quer mais uma vitória para sair de vez da má fase, ou assim dizer, e arrancar na tabela. Então, um jogo que interessa muito para os dois lados lá em 6 de januário. Bom, e do Vasco, o técnico Fernando Diniz fala sobre o segundo jogo. Comando com o Vascaíno, na verdade, é o primeiro pelo Campeonato Brasileiro, já que a estreia foi pela Copa Sul-Americana contra o Lanús. E a tendência é que ele mantenha a equipe que jogou no meio da semana, né, já que os jogadores que estão no departamento médico, entre o Baé, o Maurício Lemos, o Lucão Oliveira ainda estão de fora, então a tendência é que seja a mesma equipe. O Hugo Moura está com um problema particular muito forte, a mulher dele estava grávida, perdeu o bebê, mas mesmo assim ele pediu para ser relacionado para ajudar a equipe. Olha, eu particularmente acho que num caso desse é melhor preservar o jogador. Ele já não vinha mesmo uma boa fase, mas seria melhor preservar o jogador e ele ficar mais focado na família num momento difícil como esse. Né? E ninguém tem cabeça boa para trabalhar depois de perder um filho. Mas cada caso é um caso e a única dúvida seria justamente se o Moura iniciará jogando ou não. Mas o resto da equipe, se ele não for como iniciar jogando, Matheus Carvalho, Matheus Cocão, como preferir, deve ser o titular. Mas o resto da equipe é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Pinto. Hugo Moura ou Matheus Cocão, Jair, Nuno Moreira e Felipe Coutinho. Ryan Vaete deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã. Já gravo ainda na sexta-feira, mas para o nosso Desperta Vascaíno, logo mais em São Januário. Para falar do Fortaleza, nada melhor que dois grandes jornalistas, o Luca Aproviteira, que conheço ele há anos, fazia o time do Nordeste pela Arena Futebol Clube, inclusive eu conheço ele pessoalmente, que eu amo o Fortaleza, sempre quando dava para ir, eu ia para Fortaleza. É um cara sensacional e é um torcedor do Fortaleza apaixonado. Fala, Lucas! Olá pessoal, olá Tiagão, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lucas Laprovitra, estou falando aqui direto de Fortaleza, né? Nesse sábado nós temos Fortaleza e Vasco, Vasco e Fortaleza em São Januário. O Fortaleza ele busca pela primeira vez vencer em São Januário. O Fortaleza nunca venceu o Vasco em São Januário. É o único time do Rio de Janeiro entre os 4 grandes, o que o Fortaleza ainda não venceu jogando no Rio, né? Já venceu o Fluminense em algumas oportunidades, como em 2006 e também em 2021.
venceu o Flamengo em 2003, venceu o Flamengo em 2022, em 2016, venceu o Botafogo em 2020, mas o Vasco, o Fortaleza ainda não venceu, né? O Fortaleza vem a 4 jogos sem sofrer gols, são 7 jogos sem perder. O time que teve um início de ano muito abaixo, foi vice-campeão cearense, ficou apenas em 4º no seu grupo na Copa do Nordeste, e agora adiou sua classificação para as oitavas na Copa Libertadores, tendo que decidir contra o Racing fora de casa, né? O Fortaleza ele deu uma melhorada, uma crescida nessa temporada, nesse último momento, venceu nas últimas semanas o Colo-Colo por 4-0, o Juventude por 5-0, achou em Kusevich e Gustavo Mancha a sua dupla de zaga ideal pela temporada, vai aos poucos contando com o retorno de alguns jogadores como Matheus Rossetto, Emmanuel Martinez, Marinho, Breno Lopes, jogadores que perderam alguns meses desse ano, mas também vai ter o desfalque do capitão Tinga, não vai para o jogo, não foi relacionado, voltando, tratando de lesão. Provavelmente nós teremos novamente Eros Mancuso, lateral direito argentino, como titular, né? Talvez novamente o Gaston Ávila, que jogou contra o Juventude na lateral esquerda, né? O Fortaleza, por jogar muito, por ser o time que mais viaja distâncias no país todos os anos e com grande diferença para o segundo lugar, é um time que sempre está mudando de elenco, mudando de jogadores, mudando a escalação inicial. Deve vir um time parecido contra o do Racing, né? O Fortaleza que na semana agora que vem decide contra o Retrô a vaga para as oitavas finais da Copa do Brasil. O Fortaleza provavelmente deve ir com um time titular novamente, né? Deve ir com o João Ricardo, Mancuso, Kusevich, Gustavo Mancha, na lateral esquerda Bruno Pacheco ou Ávila, provavelmente o Pacheco, meio campo ali com Lucas Sacha, Matheus Rossetto. Acredito, por causa de cansaço muscular, o Pochettino seja o titular nessa partida, um ataque com o Marinho, Breno Lopes, e aí a questão quem vai ser o camisa 9, né? Como foi titular na última partida, talvez o Davidson dessa vez dê lugar ao Lucero, né? Eles vêm se revezando na titularidade, o Lucero talvez seja o titular. O Fortaleza deu uma melhoradinha agora na última temporada, depois de passar ali 10 jogos sem vencer, venceu 2 seguidas, empatou com o Bucaramanga, jogando muito bem na terça-feira, perdeu gols muito feitos, e agora quer, junto com o Vasco, continuar esse crescido na temporada, esse potencial de crescimento, e vai ser um jogo muito interessante para assistir nesse sábado, né? Um grande abraço, Thiago, e até a próxima, que é Luca lá pro Vitor, direto de Fortaleza. E também o Everaldo Merna, da Rádio Cidade, Fortaleza, setorista de Fortaleza pela rádio. Fala aí. Bom, o torcedor fala menos do que o profissional. O projetista, ele tem que ser um intérprete das necessidades, das demandas e, enfim, a gente responde por isso. Não adianta fazer um estádio para 100 mil pessoas para ficar vazio e não ter capacidade financeira nem de manter, nem de implantar. Então, a gente foi fazendo diversos estudos, atendendo a demandas das diretorias ao longo do tempo. A gente chegou a algumas capacidades. A última estudada foi até 57 mil pessoas, mas isso vai depender de uma decisão não nossa de projeto, uma decisão de operação, né? Se fica de pé, se é viável, se é possível, tem uma série de coisas. Operacionalmente, em termos de projeto, 57 mil é possível. A gente já viu escapes, já tivemos reuniões com o Corpo de Bombeiro, com o BEP, com imprensa, então ela é adequada para isso. Mas a definição final vai depender da diretoria do Vasco e dos valores aferidos. Sérgio, Galera, tudo promete ser um jogão lá em São Januário, e a gente queria estar lá, mas não vai poder. Mas olha, tem várias transmissões para a torcida vascaína assistir o jogo. A TV Record transmite o jogo, na narração do Cléber Machado, com o Dodô nos comentários. Tem a Cazé TV, e será a narração do Luizinho, com o próprio Cazé nos comentários. Não sei quem é a reportagem, porque a Bruna não está no Brasil. E a PML também passará o jogo. Então, várias opções para o vascaíno assistir o jogo e acompanhar nos 90 minutos.
E o potencial construtivo ainda não saiu do papel. E mais um evento sobre o Sérgio Dias, que é o arquiteto da reforma do Centenário, falou da capacidade do estádio. As imagens são da BTB Esportes. Vejam. É isso, galera! Até às 5h30. A narração aí, desculpa. Estou com a narração na cabeça mole. A análise rápida da escalação. Durante o intervalo, análise rápida do primeiro tempo e repercutir tudo que rolar lá em Centenário. Até mais.